Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado. Vem aí, Congresso de Jovens da Igreja Assembleia de Deus Ministério Presidente Prudente, nos dias 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro. Participações do Coral Quemuel, Banda Gedor, Comunidade Prudente, Teatros Evangélicos e outras bandas e cantores da região. E presença dos preletores Tiago Ramos, Rosival Molina, Gilberto Soares e muitos outros. Participe! Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! É com grande agradecimento ao Senhor que mais uma vez estamos aqui para darmos início ao nosso programa Propósito de Vida. Queremos louvar a Deus também pela vida de todas as pessoas que nos assistem neste momento e nos acompanham durante as manhãs de sábado. Tenha certeza que enquanto você dedica este tempo para ouvir a palavra de Deus e adorar ao Senhor, Deus está enviando anjos para trabalhar na sua vida e nesta causa que você tanto necessita. Estamos orando por você. Apenas creia e em nome de Jesus, sua vitória vai chegar. Fique conosco, convide mais alguém, assista a esta mensagem e hoje ainda comece a desfrutar de uma vida com qualidade e muito mais alegre. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém? Quando nós vemos nesse texto a expressão montes, e também vemos nesse texto a expressão vales, isso no mundo espiritual, isso no nosso cotidiano, às vezes ouvimos algumas pessoas dizendo e utilizando estas palavras segundo a situação da sua vida, segundo a situação da sua jornada. Quando as pessoas dizem que estão no monte, nós vemos que é sinônimo de triunfo, é sinônimo de vitória, é sinônimo de conquista, é sinônimo que a pessoa está em exaltação, está na bênção, está no monte, Deus me levou para o monte. Então vimos que é sinônimo de superioridade, que a pessoa está em exaltação. Aqui no texto nós vimos que o exército sírio se refere a um Deus dos montes. E quando algumas pessoas dizem que estão no vale, nós também entendemos de maneira espiritual e figurada que são momentos em que a pessoa está em dificuldade. As pessoas, quando estão no vale, estão num momento de angústia. Quantas e quantas pessoas ligam para um outro irmão, para uma outra irmã, e ela fala: irmã, estou num vale, estou passando um vento, mas estou no vale, irmão, Uns ainda falam: eu comecei no deserto, agora eu avancei um pouco, estou no vale, Sinônimo de luta, sinônimo de angústia,
sinônimo de medo, sinônimo de insegurança, sinônimo de frustração. Mas eu quero dizer para você que às vezes nem todo vale, nem toda luta, nem toda situação que você passa de prova é por conta de alguma questão que você está fora da vontade de Deus. Porque é assim, irmãos, às vezes antes de vir uma exaltação, surge uma provação. Às vezes, antes de surgir aí uma vitória, vem uma luta. E não seria assim? Vemos aí os grandes líderes. Como que a pessoa seria um grande patrão se antes ele não tivesse sido um bom empregado? Como que ele seria um grande líder se antes não tivesse sido liderado? Como que iria aprender a mandar se não antes tivesse aprendido a obedecer? Então, às vezes, algumas situações, algumas circunstâncias que passamos na vida possuem alguns propósitos, possuem alguns objetivos do Senhor. Então nós temos os montes, temos os vales, mas nós também temos as planícies. As planícies são aquelas rotinas, né? Eu conheço uma irmã que lá em São Paulo, que ela dizia: pastor, ora pela minha filha, porque está passando um vale, uma luta. E aí o pastor disse que orava, clamava, né? Depois passou um tempo, falou: ora, pastor, porque eu quero agradecer, porque agora ela está no monte, agora está na bênção, agora está na exaltação. E depois veio uma terceira ocasião que essa senhora falou: não, agora eu quero que o senhor ora. Mas por que vai orar agora? Está no monte, está no vale? Não, agora está tudo normal, mas eu estou até com medo que vai acontecer alguma coisa, né? Está tudo na planície. A planície às vezes é a nossa rotina, né? E como é bom ter Deus também na nossa rotina. Como é bom, a Bíblia diz lá no livro de 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, seja no alto, seja no baixo, seja na planície. Clame ao Senhor, clame pela presença do Senhor em todos os momentos. Então nós servimos a um Deus, irmãos, que está presente em nossas vidas em todos os momentos, nos de exaltação, naqueles de humilhação e naquele da rotina diária, montes, vales e planície. Tá? Nós servimos, mas a maioria das pessoas desejam e querem estar nos montes, porque foram nos montes que a Bíblia também registrou grandes milagres. Foi no monte que Deus se revelou a Abraão como Jeová Jiré, lá no monte Moriá, entrou com a providência. Foi no monte que Deus também se revelou a Moisés e lhe entregou as leis, lá no monte Sinai. Foi no monte também que Deus falou a Elias. Foi lá no monte Horebe. Grandes milagres aconteceram no monte. Tantas e tantas pessoas deixam de ser abençoadas porque não estão preparadas para o momento dos montes. Tem determinadas pessoas que, se a bênção chegar na vida dele naquele momento, ao invés de bênção, pode se tornar maldição, porque ele não está preparado. Então nós precisamos entender algumas coisas acerca dos montes e também acerca dos vales. Eu quero começar falando para você acerca dos montes. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você quando você está no monte, irmão, que o inimigo não tem medo de quem está em lugar alto. O inimigo não hesita, não se intimida com aquele que está em lugar alto. Aliás, todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. E quanto maior a sua responsabilidade, quanto mais alto o seu cargo, quanto mais alta a tua posição, quanto maior a tua responsabilidade, maior é a luta, maior é a tentação, maior é a batalha. Então o inimigo... eu estou no alto, eu consigo ter uma visão geral das coisas, eu estou intocável. Irmão, você está enganado. O inimigo não se intimida de quem está em posição de exaltação. Aí que ele vai tentar, aí que ele vai investir. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios,
capítulo de número 10, verso de número 12. Aquele, pois, que está em pé, cuidado para que não caia. Então, quando você estiver no monte, talvez você já está no monte, vigie, irmãos, porque difícil não é chegar no topo, mas o difícil é permanecer no topo. Difícil não é chegar no monte, mas ficar inabalável, não tentado, não ceder, não recuar, não se entregar ao pecado, não se entregar ao inimigo. Difícil não é chegar no monte. Deus vai te levar no monte. Eu profetizo que Deus vai te colocar em lugares altos, em nome de Jesus. Então não brinque com o inimigo, irmão. Não brinque com o inimigo, porque ele quer tirar você do alto. Ele quer tirar você dessa posição. O desejo dele é te ver humilhado. Aliás, ele foi lançado do alto para baixo, né? Ele foi atirado, mas antes de ser atirado, ele convenceu lá um terço dos anjos, né? Um terço dos anjos foram atirados lá do céu. Então ele quer também te tirar do alto. Vigia enquanto estiver no monte. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não dá. Mas você está muito bom, você conquistou, é o seu diploma, é a sua capacidade, é o seu... Não deixe a soberba entrar, não deixe ele ter lugar. Essa é a primeira coisa então que você tem que aprender em relação ao monte. Quando você estiver no alto, o inimigo não respeita mesmo você estando no alto. Segunda coisa, os lugares altos também nós passamos grandes adversidades. Quando você estiver em momento de bênção, quando você estiver em momento de exaltação, não acha que você está ileso, que agora você não vai ter mais luta, porque agora você está no alto. Nos lugares altos também nós travamos as grandes batalhas, né? Mesmo com a sua visão melhor, mesmo com a sua visão maior. A Bíblia diz, irmãos, que foi no monte, lá no alto. O livro de 1 Reis 18:19, a Bíblia diz que o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, travou a sua grande batalha. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, 850 profetas. Foi uma grande batalha lá no Monte Carmelo. Então, surgem ali no monte as grandes batalhas. E não somente as grandes batalhas, irmãos, mas é no monte que às vezes surgem também as grandes tentações. Vimos isso com Jesus. Jesus, né, estava ali diante no deserto e surge então, o inimigo leva ele em espírito ao pináculo, um lugar alto, e diz: lança-te daqui abaixo e dá ordem aos teus anjos. Lá no livro de Mateus 4:5, dá ordem aos seus anjos para que ele recolha. E o Senhor Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz que novamente o inimigo leva ele para um lugar alto e mostra os reinos e a sua glória, e diz: se prostrares e me adorares, tudo isso, todos estes reinos, lá no alto eu te darei. E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus responde a ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Então, irmãos, momento de altitude, momento de exaltação, mas um momento também de grande batalha. Às vezes quando você está no monte, quando você está no alto, surgem as 3 barras, e aí você tem que lutar com as 3 barras, né? É no alto, é quando o homem ou a mulher estão reconhecidos, estão exaltados, que surge lá as 3 barras que eu sempre cito: barra da saia, barra de ouro ou a barra da fama, né? Às vezes vai surgir pessoas tentando atrapalhar a sua vida conjugal, momento de exaltação. Vão surgir pessoas fazendo propostas financeiras para você se corromper. Vão surgir pessoas propondo questões de poder, de fama, para que você venha cair. É no alto que surgem as propostas indecorosas. Então, se você está no alto, não ache que você está isento de batalha. Vai ter muito mais batalha ainda.
Uma coisa dos montes ainda, irmãos, do alto, que você tem que saber, é que se você está no alto, terceira coisa, se você está no alto, essa exaltação foi permissão de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Não ache que foi você. Tem pessoas que no momento que está na luta, ele dá glória a Deus, aleluia, ele diz que Jesus é bom, que poderoso. No primeiro momento que ele foi reconhecido, ele já, glória, até o Deus ele corta um pouco, né? Então, saiba que se você hoje está exaltado, saiba que se hoje você está reconhecido, isso é permissão de Deus. Isso foi porque Deus achou graça na sua vida. A Bíblia diz no livro de Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Antes, glorie-se em entender e conhecer ao Senhor teu Deus. Entenda, por que você está exaltado? Entenda o que Deus quer que você faça. Comece a entender. Por que você está aí? Tem um propósito. Deus confia em você. Ele acredita que colocando você em exaltação, você vai promover o bem comum. Ele acredita que o órfão, que o necessitado, que aquele que precisa de alguém para estender a mão, vai ser reconhecido por você. Então, irmãos, não se glorie na sua riqueza, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na sua força, mas antes se glorie e busque entender e compreender por que você está aí, por que Deus te colocou aí. Existe algum propósito? Talvez Deus permitiu que você concluísse um curso ou ocupasse algum cargo, porque Deus tem um propósito ali para que você abençoe as pessoas que estão ao teu redor. Então, busque entender isso, medite nisso. Toda honra, toda glória, essa exaltação que você está vivendo, vem de Deus. Mas Deus está apostando em você. Ele acredita que você vai completar essa obra. Ele acredita que você vai completar esse propósito. E agora eu quero falar com você sobre os vales. Talvez você hoje está, não no monte, mas está no vale. Está por baixo. Está lá na luta. Está olhando ao redor, olhando a situação, e você viu que hoje, talvez, por que não dizer no poço, no fundo do poço? Por que não dizer isso? Eu quero dizer uma coisa para você: por mais profundo que seja o vale na sua vida, por mais profundo que seja esse poço, Deus é maior, Deus é poderoso, Deus tem um projeto para você. Eu quero dizer para você assim, que às vezes você diz, eu estou no fundo do poço. Às vezes, irmão, quando você chega no fundo do poço, não tem como ir mais para o fundo, porque você já está no fundo. Não tem como ir para a direita nem para a esquerda. O único caminho quando está no fundo do poço é para cima, é para o alto, é buscando ao Senhor. Às vezes este vale, às vezes essa situação tem um propósito também, né? A Bíblia diz lá no livro de Salmos 121, verso 1 e 2, a Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero dizer para você, você está no vale, está no momento de batalha, mas o que você precisa entender aí, que Deus está contemplando a sua situação. Deus está contemplando essa luta. E não só contemplando, irmão, mas Deus participa da luta. Deus participa dessa luta. Uma segunda coisa que você precisa saber sobre vale: melhor é Deus no vale do que você sozinho no monte. Melhor é Deus com você no vale. Está na luta, está na batalha, mas Deus está com você, do que você exaltado sem Deus. Melhor é Deus no vale do que você no alto, sem a sua presença. O abençoador é muito melhor do que a bênção, irmãos. O abençoador é aquele que vai te dar vitória e outra vitória. Você vai ter uma investida do inimigo, ele vai te dar outra vitória e uma série de vitórias. Então fique com o abençoador, clame pelo abençoador. Uma determinada ocasião, Moisés
lá no livro de Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 15, a Bíblia diz que Moisés teria que sair para uma batalha, sair para uma situação, sair para levar o povo, conduzir o povo ali pelo deserto. E a Bíblia diz que então Moisés fala com o Senhor de maneira muito sincera. E ele diz assim: Senhor, se tu não for conosco, nem nos faça sair daqui. Se a tua presença não estiver comigo, nem me faça sair daqui. Eu não acredito na minha capacidade, não acredito na minha potência, eu acredito na tua presença. É a presença do Senhor que ofusca o inimigo. É a presença do Senhor que vai te dar sabedoria. É a presença do Senhor que vai te dar visão. É a presença do Senhor que vai te dar direção. Às vezes o inimigo quer te prejudicar, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, faça isso de manhã, irmãos. Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me faça sair daqui, nem me faça sair para essa viagem, nem me faça sair para essa reunião, nem me faça sair do trabalho. Eu quero a tua presença. O que nós queremos é a tua presença. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz: o choro pode, porque vai depender de até onde o Senhor vai permitir. O choro pode, mas a alegria, isso não tem dúvida, é o Senhor que te dá, e ela vem pela manhã. Amém? E uma terceira e última coisa que eu quero te dizer, ainda sobre vale, é no vale que nós conquistamos as nossas maiores vitórias. É num vale. Eu não sei se você já passou um vale familiar, eu não sei se você já passou um vale financeiro, espiritual, profissional, na saúde, mas é no vale. É naquele vale que ainda você se lembra dele. Talvez o gosto foi amargo quando você estava no meio, mas quando Jesus entrou, quando a presença do Senhor entrou, aí começa a ter sabor de mel, né? Aí começa a ter um novo sentimento. Então é no vale que você também tem as suas maiores vitórias. Deus não vai impedir que você passe pelo vale. Às vezes esse vale faz parte da sua trajetória. Às vezes esse vale faz parte da sua caminhada. Às vezes esse vale é necessário para que você esteja forte, preparado para a sua exaltação lá na frente. Então, Deus vai realizar um milagre no meio do vale. Ele não vai impedir que você entre no vale. Ele vai realizar um milagre no meio do vale. Foi assim, irmãos. Vemos uma grande vitória de Davi. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel 17, verso de número 3. A Bíblia diz: os filisteus estavam num monte, os israelitas estavam num outro monte, e no meio havia um vale. Mais ou menos assim, como se fosse um estádio. Do lado de lá, a torcida dos filisteus. Do lado de cá, a torcida dos israelitas. E no meio, o vale, a arena. E um gigante ali se levantava durante 20, 30, depois 40 dias. E aí, não tem ninguém aí para enfrentar? Não tem ninguém aí que vai aceitar o desafio? E a Bíblia diz então que vem um homem, um menino de 15 para 16 anos, para enfrentar um gigante que no mínimo tinha 3 metros, tinha couraça, espada, lança. E ele, sem couraça, com alforge, 5 pedrinhas. E aí começa a batalha. A Bíblia diz então que Davi fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E a Bíblia diz então que começa a batalha. E os 2 povos, um no monte dos israelitas e o outro no monte dos filisteus. A Bíblia diz então que ele atira a pedra, o gigante cai, ele corre para cima do gigante, tira a espada da mão do gigante e com a própria espada corta a cabeça do gigante. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é o gigante que você precisa derrubar, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas talvez você vai ter que descer para o vale. Mas vai ser nesse vale que Deus vai permitir uma grande vitória na sua vida. Mas existe um segredo, irmãos. Existe um segredo. Também dos montes e dos vales. No momento que você estiver no vale, não murmure, não questione,
Faça como o louvor que nós louvamos aí. Não questiona, apenas adora. Vai glorificando, vai buscando entender por que você está nesse vale. E faça como fez Ezequiel, lá no capítulo de número 37, no verso 1 em diante. A Bíblia diz que o Senhor levou Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos, sequíssimos. E a Bíblia diz então no verso de número 4, eu acho lindo esse texto, e a Bíblia diz que o Senhor vira para Ezequiel e diz: profetiza, Ezequiel, profetiza. O Senhor está te chamando hoje para dizer: eu não sei qual é o vale que você está passando, talvez a situação está sequíssima, talvez esse vale de ossos está sequíssimo, você está no vale e é de ossos sequíssimos, mas o Senhor está te dizendo hoje: profetiza, vai profetizando vitória, vai profetizando mudança, vai profetizando transformação. Talvez é um filho, talvez é na tua casa, talvez é na sua vida financeira, talvez é na saúde, mas vai profetizando vitória, vai profetizando que Deus vai mudar. O Senhor está te ordenando hoje: profetiza, profetiza, e a mudança vai acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não questiona, não murmura. O povo de Israel tinha que ficar 2 meses e pouco naquele deserto, ficaram 40 anos andando em círculo, porque murmuraram. Não questiona, não murmura, apenas glorifica e vai profetizando, vai abençoando cada situação da sua vida. E para terminar, irmãos, Deus é um Deus de socorro, tanto nos montes, nas planícies, como nos vales. Deus está presente na sua vida, Deus está pelejando por você. A Bíblia diz assim, irmãos, livro de Salmos 23, 4, você que está no vale, está precisando de uma intervenção. Salmo 23, 4, a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Clame pela presença dEle, clame pela intervenção dEle. Confia no Senhor, irmão. Quando você confia, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, quando você confia no Senhor, que Ele vai intervir, que Ele vai se manifestar, quando você confia, é como está escrito no livro de Salmos 125, verso de número 1: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao seu coração e foi possível você entender a importância da alegria em nossas vidas. A partir de hoje, comece a realizar as mudanças necessárias para que você possa desfrutar da verdadeira alegria do Senhor, aquela que nos dá a força necessária para a nossa caminhada diária, enfrentando e vencendo todas as lutas e adversidades. Vamos agora conferir nossa agenda desta semana. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30 com o pastor Rosival Molina. Segunda, culto de libertação com o pastor Gilberto. Terça, culto de orações com o pastor Marcos. Quarta, reunião das mulheres prudentes. E na sexta, culto de campanha. E nas congregações, domingo às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Vamos clamar ao Senhor por sua vida. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui estas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.